Muito bem. Vamos começar então com a nossa conexão. Eu vou silenciar aqui os microfones de vocês. Vocês podem me chamar a qualquer momento no chat, tá bom? Vamos encontrar nossa postura, então. Lembrar daquela postura que a gente construiu no nosso primeiro encontro, que a gente revisitou, quem conseguiu nas suas meditações durante a semana. Fechamos os nossos olhos para ir isolando os estímulos exteriores. E vamos trazendo gentilmente nossa atenção para dentro, sentindo a respiração, sentindo o corpo e ajustando a postura, reconhecendo o contato com o chão através dos isquios, relaxando, acomodando a musculatura das pernas, os joelhos. Encontrando o suporte que for necessário, numa almofada, uma cobertinha, como você sentir que acomoda melhor, que te traz mais equilíbrio, mais conforto. Então, organizamos nossa coluna, encaixando o abdômen, abrindo o peito, relaxando os ombros, levemente alongando a cervical, acomodando a postura também da cabeça. Unimos as palmas em frente ao peito, sentindo o contato dos polegares com o centro do coração. Inspira, exala, inspira. Ouvindo. Opa, e agora? Agora sim. Voltou. Agora sim. Agora voltou. Deu uma desestabilizada aqui no meu sinal, desculpe. Eu queria inicialmente abrir o microfone aqui para vocês, deixei aberto já o de todos. Se alguém gostaria de comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa nesse período aí da semana, algo que gostaria de trazer? Peraí que tem gente que sem microfone. Não? Então tá bom. Então eu vou seguir naquele nosso programinha que eu tinha comentado na semana passada.
E nós vamos explorar hoje um pouco mais a parte teórica da meditação. Então, quando a gente começa a meditar, quando a gente vai repetindo essa prática, vai experimentando técnicas diferentes, experimenta entrar em contato com a gente mesmo em situações diferentes, né, de humor, de estado físico, inclusive, cada vez a meditação é diferente, né? E uma das coisas que eu falei na semana passada é sobre a gente não construir expectativas para a gente poder deixar esse campo aberto, né, para as coisas se apresentarem. Bom dia, Marçal, bem-vindo. Para as coisas se apresentarem, para as sensações se apresentarem, para estágios mais profundos da nossa mente, né, locais que em geral a gente nem sabe que existe, possam se manifestar de alguma maneira. Mas existem algumas descrições, assim, algumas coisas que aparecem que podem ser comum a todos e que eu gostaria de trazer, mais como uma curiosidade do que como uma instrução, porque meditar é muito particular, mas às vezes acontece, né? Quando a gente começa a meditar, por exemplo, com algum mantra, ou com algum tipo de som, ou algum tipo de postura, ou algum tipo de estímulo específico que tem uma abordagem um pouco mais emocional. Uma das coisas que podem acontecer na meditação é a gente se emocionar, tanto para o bem, tanto emoções boas quanto emoções difíceis, né? Então, às vezes, tem pessoas que choram, tem pessoas que ficam com raiva, tem pessoas que se sentem acolhidas, reconfortadas na meditação. Tem algumas meditações que faz parte do processo, às vezes até da intenção daquela técnica, trazer o desconforto, algum tipo de resistência. E eu falei um pouquinho isso na semana passada, mas vou reiterar só para ficar dentro desse escopo, que isso é desejável, né? Então, ainda que a gente busque sempre o bem-estar, nós temos uma tendência natural a fugir daquilo que não nos faz sentir bem. A gente entende dentro da prática do Kundalini Yoga que esse desconforto, essa raiva, essa revolta ou esse medo, o que quer que seja, que a meditação te traz, é uma oportunidade de aprendizado. Então, a orientação sempre é você acolher. Você está num local seguro, então o teu medo ou o teu desconforto tem a ver com as tuas emoções, com a tua existência, né? E essa é a oportunidade de você se abrindo para experienciar essa expressão, entendê-la, se aprofundar nela, para que ela possa ser atravessada. Então, muitas vezes, para que você desconstrua alguns padrões que você tem na mente, especificamente na meditação, que a gente trabalha mais com a mente, no yoga a gente também mexe com isso em outras partes do corpo, mas é preciso que eles sejam abordados, né? Que você se aproxime deles para que você possa atravessá-los. Então, a emoção é uma coisa que às vezes acontece na meditação, não é o nosso objetivo criar estados emocionais, mas faz parte. Outras vezes, o que a meditação nos traz são ideias, né? Então, existem alguns estados, alguns estágios, vamos dizer assim, da tua relação com a tua mente, que ficam num contato maior com o teu cognitivo, com o teu entendimento. E é uma oportunidade, de novo, não é isso que a gente vai buscar na meditação, mas é algo que se apresenta e que é algo bem bacana, que são abordagens e perspectivas inusitadas, né, de alguma coisa que você está vivendo. Então, já aconteceu comigo, já aconteceu com alunos também de me dizerem: nossa, fiz essa meditação e me veio uma ideia para uma solução que eu estava tempo me debatendo, eu não estava conseguindo saber o que fazer. Quando eu consegui parar e meditar, me veio uma ideia, me veio uma resposta. Isso também pode acontecer, porque a gente está explorando e abrindo a possibilidade de outras conexões dentro do nosso cérebro, né? Dentro da nossa experiência, dentro do nosso entendimento. Então, às vezes acontece. Às vezes acontece nada, né? Às vezes a gente fica num estado de muito silêncio e numa neutralidade, que pode parecer que nada está acontecendo ou que nada está se realizando,
mas é uma das maneiras, né, dos nossos sistemas se conversarem, se estabilizarem. Às vezes é distante da nossa consciência, né? E todas essas possibilidades que existem e outras, né? Às vezes tem outras coisas que você pode sentir na meditação, você pode trazer memórias. Já aconteceu de aluno meu descrever uma meditação específica que ela lembrou de algo da infância de um familiar. Então é algo que nem era muito dela. A gente nunca pode saber até que ponto isso é uma construção da própria mente ou talvez é realmente uma visita a uma ancestralidade que faz parte dela, né? E todos esses são caminhos, né? São maneiras que a nossa alma, vamos dizer assim, tem de caminhar, de fluir, de se expressar. Então tudo a gente acolhe. E aí entra a questão da recorrência, né? Disciplina, da gente manter, de cultivar a nossa meditação. Nem sempre é algo muito incrível que acontece, algo muito revelador ou algo muito maravilhoso, mas sempre é um trabalho que está sendo feito, sempre é algo que está se realizando. E às vezes, para você conseguir chegar num estágio de você ter uma revelação ou uma experiência mais tangível, você precisa esse caminhar, né? Você precisa primeiro ensinar o seu corpo a sentar, você precisa ensinar a sua mente a se entregar, você precisa ajustar os seus campos energéticos para aquele estado alinhado com a meditação, até que, de fato, você consiga colher algo mais tangível, né? Essas são coisas que acontecem durante a meditação, mas tem também as coisas que eu gosto mais, que são aquelas que acontecem fora da meditação, né? Então isso é algo que eu convido os praticantes a observarem. Eu também já escutei histórias maravilhosas, algumas de vocês que estão aqui, sobre como a prática da meditação resulta em uma mudança de comportamento, em uma mudança de reação. E uma das coisas mais valiosas assim do meu trabalho como alguém que ensina técnicas de meditação é perceber como essa sementinha que é plantada em uma pessoa, ela se multiplica, né? À medida que a pessoa consegue manter a sua prática de meditação e esse ser vai se transformando, vai se refinando no relacionamento com as pessoas, né? Na maneira como ele reage, como ele educa os filhos, como ele se relaciona, e esse efeito, vamos dizer assim, se expande, né? Para todas essas pessoas que estão em volta, para o cônjuge, para o colega de trabalho, às vezes até para um desconhecido, né? Que talvez em outro momento da sua vida você teria uma reação mais dura, mais raivosa, mais reativa mesmo, consciente. Conforme você medita, você consegue construir uma mente neutra. Quando chega aquele momento de tensão, vamos dizer assim, a tua postura é outra. Então, você transforma cada uma das pessoas com quem você está se relacionando naquela situação. Esse é o grande valor, assim, o grande tesouro, né, da meditação, como ele transforma a gente na vida, no dia a dia, como a gente melhora a pessoa que a gente é, como a gente se sente com a gente mesmo e, consequentemente, todas as pessoas que a gente encontra aí nesse caminho. E aí tem muitas outras coisas, né, que eu vou ficar bem contente se vocês desejarem em qualquer momento compartilhar. O que a meditação traz, o que a meditação transforma, o que a meditação possibilita, que vocês vão descobrindo aí na prática. Então tem um tópico que faz bastante, que faz parte, né, da conversa sempre sobre meditação. A gente fala muito da mente. A meditação praticada no nosso corpo, traz as nossas emoções, mas tudo isso são coisas mais, conceitos mais tangíveis até, né? A gente sabe que é uma emoção, a gente obviamente vê, sente, é a parte mais tangível do nosso corpo físico, mas tem essa questão da mente, né? O que é a mente, afinal? Quando a gente fala que a gente quer acalmar a mente, que a gente quer transformar a mente, ou que a gente quer acessar campos mais profundos da mente, mas o que é a mente? E existem muitas explicações para isso, né? Então eu posso falar com o filósofo, ele vai trazer um conceito, posso falar com o padre, ele vai trazer outro, eu posso falar com
o yoga ele vai trazer outro, e mesmo dentro do yoga existem vários entendimentos, se eu falo com o médico, ele vai trazer outro. Então aqui é mais um dos conceitos, assim como o conceito de meditação que eu trouxe lá atrás, é mais um conceito que é um entendimento, é como dentro do Kundalini Yoga a gente trabalha esse conceito, mas de forma alguma ele é definitivo, né? A gente entende que existem muitas outras abordagens para esse conceito, e talvez não todas, mas muitas delas são válidas, né? Mas para contextualizar, eu vou ler para vocês o que a gente entende que é a mente no Kundalini Yoga. Então a mente é um recurso a serviço da alma para que ela se expresse, se projete e atue no plano físico. Então, a gente não entende a mente como algo que existe fisicamente, na matéria, né? Ela é mais um campo, é uma maneira de interação. Então, a mente, ela interpreta, ela projeta, na maneira que ela se relaciona com todos os nossos corpos, físico e energético. Mas a palavra-chave, eu diria pra gente no Kundalini Yoga sobre a mente, é ferramenta, é recurso. Então, o que acontece muito comumente, quando a gente é simplesmente levada pela nossa cultura ocidental, é o contrário. É a gente estar à mercê da mente. Só que a mente, ela não tem autonomia. Ela vive a partir de velhos pensamentos, pensamentos que já foram elaborados a partir de traumas, a partir de exemplos, a partir de estruturas que não são nossas e que são, na sua grande maioria, inconscientes. Então, o que a gente quer no Kundalini Yoga, e essa é uma conversa sobre a meditação no Kundalini Yoga, é inverter. É o contrário, a mente ela é poderosa, a gente não deseja silenciá-la, ignorá-la ou simplesmente que ela não exista. Não, ela é muito poderosa, ela é importante, ela é vital para que a gente exista nesse plano. Mas o local dela é a serviço, né? Então ela é uma ferramenta a serviço da alma, daquele fluxo que a gente falou lá quando a gente conceitua a meditação, que é onde está a nossa verdade elementar, que é o que a gente quer projetar. E a gente já experimentou, todo mundo, então a meditação e como que acontece com a nossa mente quando a gente medita. Cada um certamente teve experiências diferentes, desafios diferentes. Mas tem uma prática muito simples que eu gosto muito de fazer nesses encontros em que eu introduzo a meditação, que se relaciona com conceitos muito difundidos sobre o meditar. Tem a ver com a gente silenciar a nossa mente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu quero convidá-los a se ajustar aí na sua postura. E nós vamos então fechar os nossos olhos. Eu vou contar aqui no nosso relógio exatamente, no meu relógio exatamente 1 minuto. E o meu convite, agora que você se sentou, fechou os olhos, você, por favor, pare a sua mente. Inspira profundo. Exala. Devagar vem abrindo os olhos. E me digam se vocês pararam sua mente. Conseguiram parar a mente? Quem parou a mente? Não. Não. Só fiquei pensando, não tem como parar a mente. Não tem, gente. É
é uma prática que eu gosto de fazer, porque e a gente foi quem falou, mas tá todo mundo assim, né? E eu também tô assim, porque uma das primeiras coisas que me falaram quando eu fiz um cursinho há muitos anos de meditação, e o professor falou sobre isso, né? Sobre parar a mente. Foi absolutamente frustrante, porque não conseguia, obviamente, né? Eu respirava, eu queria parar, e quanto mais você quer parar, mais você pensa. Você pensa que você quer parar, que você não tá parando. Né? Isso quando você não tá pensando em outras coisas. Que tem aquele negócio de não visualize um elefante branco. Óbvio que você está vendo um elefante branco aí na sua cabeça, né? E esse é o conceito muito falado sobre parar a mente, sobre silenciar a mente, sobre... E eu mesmo uso, às vezes, na aula a questão do silêncio, né? Silencie. Mas, na verdade, a mente, e aí vem a teoria, de novo, dentro da questão do Kundalini Yoga, ela é automática, né? A gente não consegue mensurar nem aonde termina a nossa mente e onde começa a mente universal, né? Onde é que está a nossa inconsciência coletiva? O que eu estou pensando, o que está vindo? O que é o meu subconsciente se expressando? Você até consegue, na tua prática de meditação, em algum momento, não produzir pensamentos. Né? Então, a gente vai trabalhar com essa intenção, da gente não se envolver com o que se apresenta e não ficar fazendo lista do mercado, ficar desenvolvendo raciocínios, ficar fazendo anotações mentais, ficar avaliando, isso está certo, isso está ruim, será que eu estou fazendo direito? Esse tipo de pensamento, esse tipo de atividade da mente, a gente consegue, a gente quer, aos poucos, gentilmente, soltando. Mas pensamentos, sensações, percepções, se a gente entrar na meditação pensando em parar com isso, a gente vai encontrar frustração. Então, a gente considera estágios de meditação, né? Então, existe aquele primeiro momento em que você está se concentrando. A gente chama no Kundalini Yoga de Dharana. Quando você está encontrando algum ponto de foco, vamos dizer assim. Então, a gente pode passar para Dhyana, a gente já entra num fluxo, nosso estado meditativo é mais profundo, até que a gente encontre Samadhi. Samadhi é algo muito avançado que eu quis falar, para vocês saberem o contexto em que isso está inserido, que é uma busca do yoga, né, que é um encontro de um estado mental muito sereno, mas que a gente de forma alguma vai iniciar, vai ser introduzido na meditação, esperando por isso acontecer no começo, porque é um processo. Para alguns vai ser mais fácil, mais rápido, mas aí nem importa a busca nesse caso, né? Vai ser natural. Mas mesmo quando a gente está já praticando mais e a gente está se aprofundando no estágio meditativo, a gente vê que a gente consegue entrar lá no nosso lugarzinho e já conectar com o estado meditativo mais fácil. A gente se relaciona menos com os fatores externos, se preocupando menos com o tempo. Então a gente fica uma meditação mais longa. Mesmo quando a gente já está assim um pouco mais experiente, a nossa mente ainda vai estar trabalhando. E a aceitação é muito importante para que o seu estado meditativo evolua, vamos dizer assim, se aprofunde, para que você esteja numa meditação de fato entregue e presente. E eu costumo dizer que entrega é a palavra de meditação, não esforço. Quando você estiver se esforçando, você vai estar mais distante do teu estado meditativo. Mesmo quando você estiver em uma postura difícil, algumas meditações do Kundalini Yoga são difíceis. Elas exigem uma resiliência, exigem mais força, até física. Por exemplo, tem uma que você fica assim, todo o tempo com os braços estendidos. Em algum momento, você vai sentir os seus braços, né? Cada um vai variar o tempo, mas você vai sustentar. Mas essa sustentação ela entrega, não é um esforço. É algo bem difícil de se explicar, mas é possível sim perceber quando você vai praticando mais e mais, conhecendo técnicas diferentes. E essa questão do parar a mente
entra aí. Em você se entregar e não se esforçar. Quanto mais você se entregar, permitir os movimentos da mente, mais eles vão estabilizar. O mais perto você vai estar do parar, mas ainda assim ela não vai estar totalmente parada, porque ela vai continuar automaticamente trazendo alguma coisa. Bom, aí vamos falar um pouquinho sobre as técnicas específicas do Kundalini Yoga. Eu falei já na semana passada, como vocês sabem, existem diversas maneiras, existem diversas escolas, diversas técnicas de meditação. Algumas meditam em silêncio, na concentração, na atenção plena, que é o mindfulness, na respiração. Tem algumas que usam mantras, tem algumas que a meditação é feita em cadeiras, tem algumas que tem meditação dançando. Todas são técnicas diferentes de você conduzir teu estado, tua presença a um estado meditativo. No Kundalini Yoga, a gente tem algumas técnicas que eu quero falar, que vão aparecendo conforme vocês vão conhecendo as meditações do Kundalini Yoga. Quem já conhece algumas vai reconhecer algumas delas. E a primeira é o silêncio. É mais comum no Kundalini Yoga que a gente tenha mantra, que a gente tenha movimento. E mesmo nas aulas, quando não há um mantra específico, eu, por exemplo, e muitos professores fazem isso, gostam de colocar algum som no ambiente, né, para nos trazer uma certa estabilidade, né, para preservar esse nosso campo e separar um pouco nossa experiência dos estímulos externos. Mas o silêncio, ele faz parte, algumas técnicas nos pedem o silêncio. E toda a meditação, eu particularmente, essa foi a orientação que eu coloquei para vocês também naquele diagramazinho, eu fecho a meditação com o silêncio. O silêncio não quer dizer que você não vai pensar, que você vai parar a sua mente. Mas o silêncio é uma não ação. Ainda que a mente fique tendo alguma atividade automática, no nosso silêncio a gente busca o não envolvimento. Então eu falo coisas como não se apegue, não resista, não é preciso colocar nem tirar nada, observe, contemple. Esse é o estado de silêncio. É você estar, estamos acordados, estamos presentes, estamos atentos, mas a gente não se envolve, a gente só observa. A gente usa bastante também no Kundalini Yoga a respiração. E algumas técnicas de meditação de outras escolas são exclusivamente com a respiração. A respiração é um tema muito profundo, né? A maneira como a respiração pode alterar os nossos estados emocionais, os nossos estados mentais. É algo para si, né? Para um workshop, um evento exclusivo sobre isso. Mas é importante que a gente esteja atento, né? Que a gente saiba que a respiração ela sempre é parte da nossa experiência meditativa. Às vezes é dentro de um padrão, então algumas meditações trazem informações específicas sobre como respirar, inspirando, exalando, retendo, segmentando. Outras respirações não têm uma orientação específica da respiração. Pode ser que a respiração vai se ajustar ao mantra, principalmente quando você está entoando, ou você simplesmente deixa ela fluir, focando numa respiração um pouco mais longa. Então, esse é um dos recursos que fazem parte das técnicas, que é bem importante, tem um impacto bem grande, né, no resultado de como a gente se sente com a meditação. Existem algumas, principalmente nos movimentos, alguns recursos que vêm do yoga, né? Então, no yoga a gente trabalha todo o nosso corpo, transformando, estimulando, movendo de alguma maneira ou sustentando em alguma postura, provocando alguma resposta, né, para o nosso corpo, alguma mudança. E alguns desses recursos aparecem em algumas técnicas de meditação do Kundalini Yoga. Por exemplo, tem uma que a gente entrelaça as mãos dessa maneira, coloca aqui acima da cabeça. Essa é a postura de uma meditação que a gente faz com um mantra que chama Jayale. E
esse posicionamento dos braços trabalha com nossa linha do arco aqui, a nossa radiância. É uma meditação que fortalece a nossa presença. Quando você está assim, muito enfraquecido, quando você sente que você precisa fortalecer a tua presença, a maneira como você se apresenta, sente que as pessoas não te escutam, não te percebem, talvez você esteja com essa tua radiância meio apagada. E essa é uma meditação que te ajuda a fortalecer isso. Então, ela trabalha com esse entendimento que o yoga tem dos nossos corpos energéticos, da postura, e traz isso para a prática de meditação. Toda meditação que trabalha com os nossos braços, assim, em volta, atua no nosso campo eletromagnético. Então, tem uma outra, por exemplo, que a gente movimenta os braços assim. Essa é uma meditação que trabalha com a nossa aura, que é o campo eletromagnético. Aí você combina com uma respiração, com um drishti, com um mantra, e é uma meditação que trabalha especificamente, então, com a sua aura, trazendo o entendimento do yoga sobre, de novo, os seus corpos energéticos e como o movimento altera esse teu corpo energético específico. Aí nós temos os mudras. Mudras ou mudras são as posições da mão. É muito comum, a gente conhece esse daqui, que é o Guia Mudra. Mas existem diversas maneiras como você posiciona os seus dedos e as suas mãos, não só na maneira como eles estão se tocando, mas também onde você coloca ele. Por exemplo, tem uma meditação que você faz assim. Esse mudra de lótus, você coloca aqui na frente do centro do coração. Então, esse mudra, além dele ter um propósito por si só, ele funciona como uma antena receptora aqui. O fato dele estar posicionado na frente do centro do seu coração, no quarto chakra, tem um impacto específico nessa técnica de meditação que você vai fazer. A nossa mão, ela é, assim como a planta dos pés, ela é é como se fosse um teclado, porque aqui nós temos uma série de terminais de meridianos, então ela interfere em todo o seu corpo, principalmente no seu cérebro. Então essa alternância dos nossos mudras, nós fazemos o Kirtan Kriya, por exemplo, estimulando todos os nossos dedos. Isso tem um efeito específico no nosso cérebro. Então, quando a meditação traz uma descrição do mudra, a gente faz como está descrito, a gente sustenta o mudra que for sugerido. Às vezes ele é bem esquisito. Tem uma meditação que o mudra é assim. Você coloca aqui na altura da garganta. Porque essa posição vai ter um impacto específico no nosso sistema. Aí nós temos drishti. Drishti é como a gente chama a posição dos nossos olhos. Nem toda meditação especifica onde a gente deve olhar, mas muitas sim. E cada um desses locais onde a gente vai sustentar os nossos olhos vai ter um impacto específico, principalmente na nossa cabeça. Então, por exemplo, quando a gente olha o nosso terceiro olho, a gente foca o nosso olhar aqui, a gente tem um impacto específico no Sushumna, que é o nosso canal energético central, e a gente interfere diretamente na nossa glândula pituitária. Aqui atrás dos nossos olhos saem os nervos ópticos que entram aqui na cabeça, atingem lá o cérebro e passam por baixo da nossa pituitária, assim. Então essa posição dos nossos olhos reflete no nosso nervo óptico e na vibração lá da nossa pituitária. A pituitária ela é a glândula mestra, a hipófise, que ela funciona em cascata, emitindo sinais para todo o nosso sistema endócrino. O sistema endócrino é como a gente reage, né? Quando a gente tem um estímulo, o sistema endócrino libera de alguma maneira algum tipo de hormônio que nos leva a sentir raiva, a querer fugir, a ter medo, uma série de coisas. Então, veja como algo tão pequeno quanto você focar os olhos tem um efeito tão importante em todo o teu corpo. A ponta do nariz, quando a gente olha na ponta do nariz, o efeito é um pouco mais profundo aqui dentro da cabeça, na glândula pineal. E ele puxa aqui a nossa testa. Se você conseguir sustentar, e é isso mesmo, você fica vendo lá para a ponta do nariz, geralmente fica uma frestinha. Se você conseguir sustentar tempo suficiente esse drishti, você vai começar a sentir, é possível sentir aqui na testa, vai pesando, porque esse é um drishti que afeta diretamente o nosso lobo frontal do cérebro, que é a parte mais nova do nosso cérebro, é a nossa personalidade.
Olhar para o chakra da coroa, que é girar os olhos aqui para o topo da cabeça, é menos comum, que é um drishti muito forte. Nosso chakra Vou falar a terceira vez sobre o 10º portão. O chakra da coroa, o 10º portão, é esse ponto aqui no topo da cabeça. Então, quando a gente gira os olhos e foca aqui em cima, a gente está conectando com esse centro que é através do qual a nossa alma é libertada quando a gente morre. É assim que a gente entende no yoga. E esse é o último movimento feito pelo ser humano antes da alma de se libertar do corpo, é girar os olhos para cima. Então é um drishti bem específico, que a gente não orienta que vocês façam todo o tempo. Tem algumas, talvez vocês já tenham visto, algumas pessoas que começam a meditar e daqui a pouco estão virando os olhos assim. É uma tendência porque você está se conectando com algo superior, com a tua espiritualidade, com o teu divino. Mas é algo que a gente não recomenda que você estimule, a menos que faça parte da estrutura da meditação, por ele ter essa sofisticação, essa delicadeza. Ele também trabalha com a nossa glândula pineal e tem esse contato bem profundo com a nossa espiritualidade. Tem uma meditação naquele material que eu compartilhei com vocês mais cedo que a gente faz esse drishti, só uma. Depois a gente vai olhar aquele material lá juntos. E aí, a última coisa sobre o drishti é o olho aberto. Algumas meditações recomendam que você deixe uma frestinha. Principalmente quando você está olhando para a ponta do nariz, você permite que você enxergue o suficiente para manter o contato com o exterior através da sua visão. E esse é algo bem específico e bem importante, porque ele nos ajuda a nos manter conectado com o contexto. Então, algumas meditações, elas nos colocam num estado quase que hipnótico e pode acontecer facilmente de você se perder, né, nesse processo e entrar numa fantasia, entrar nos pensamentos, numa navegação mental que não é o que a gente quer. Então essa frestinha aberta nos ajuda a se manter presente, consciente do que estamos fazendo, aonde estamos. Então quando tiver a recomendação de manter os olhos abertos, toma cuidado com isso, mantenha atenção e observa. Se quando você percebeu que você está navegando, se você não fechou os olhos, provavelmente é isso que aconteceu. Você percebe que você se perdeu, está lá fazendo planos, observa, o olho fechou, abre ele, volta para a meditação, volta para o mantra, volta para a tua prática, para a tua atenção, que é aquilo que a gente quer fazer, tá bom? Que mais? Vamos ver aqui, falamos dos drishti, dos mudras. Aí eu vou falar um pouquinho sobre os mantras. Mantras é outro assunto muito profundo, muito extenso. É algo que por si só é muito poderoso. Existe uma prática que chama-se Nada Yoga, que é o yoga, né, essa busca pela união através do som, através do nada. Então, só o estudo do som, só os mantras poderiam por si só já ser um caminho de conexão. No caso do Kundalini Yoga, eles são parte de toda uma combinação de tudo isso que a gente falou até aqui, né? Respiração, silêncio, mudra, movimento, drishti. E eles são uma das peculiaridades do Kundalini Yoga.
Então, muitas coisas, muitas técnicas são compartilhadas no Kundalini Yoga com outras técnicas de meditação, né? Algumas dentro do yoga e outras fora do yoga também. Mas os mantras que a gente usa no Kundalini Yoga são exclusivos. A única linhagem de yoga que usa esses mantras é o Kundalini Yoga. Existem, claro, pessoas que praticam o mantra, a palavra, o Shabad Guru, que é como a gente chama, independente do Kundalini Yoga. O Kundalini Yoga emprestou o Shabad Guru de uma cultura do norte da Índia, da cultura Sikh, que se formalizou ao longo dos anos como religião. Isso continua acontecendo, né? Algo bem importante que acontece ainda, é uma realidade. Então, os nossos mantras estão dentro do Kundalini Yoga, mas também estão fora, eles existem independentes. E a gente chama de Shabad Guru, porque Shabad é a sabedoria da palavra, né? Então, Guru é você, Gu é a escuridão, Guru é luz. Guru é você sair da ignorância para o conhecimento. A gente geralmente relaciona Guru com uma pessoa, né? Com uma forma física. E às vezes é alguém que nos traz o conhecimento, que nos tira da escuridão para a luz, mas não necessariamente. Guru tem a ver com qualquer prática, ferramenta, oportunidade, situação, condição que te conduz nesse caminho. E nesse caso, quem nos conduz é o som. Então, a vibração por si, ela é transformadora. Quando você vai começar a escutar o som dos mantras, aquilo é estranho, você não entende o que são aquelas palavras, geralmente elas vêm combinadas com alguns instrumentos também de uma cultura que não é a sua. Então, eu sempre, quando estou conduzindo os alunos na relação com o mantra, eu sugiro que você escute. Primeira coisa, você perceba, né? Para que a gente consiga criar esse campo de contato, né? Você se abrir para isso. Não tem, digamos assim, o efeito, a força do som não tem relação com religiosidade. Ainda que os mantras façam parte de uma cultura religiosa, em outro contexto, ninguém precisa ser adepto, nem ter conhecimento sobre essa fonte, sobre essa existência do aspecto religioso dos mantras para ter efeito, para se beneficiar e para se relacionar com eles. Então, o escutar, o se permitir, é uma maneira primeira de você se conectar com esse som e de acolher a vibração. Então, a gente já sabe, a ciência ocidental já conseguiu medir e nos mostrar, se é possível a gente pesquisar, que tudo é frequência, né? Tudo é vibração. A própria Bíblia fala isso, né? Que no começo do verbo, princípio do verbo. E a gente já consegue ver várias experiências de como a vibração do som transforma, na medida em que todas as coisas são algum nível de vibração. Então, você escutar um mantra já está, de alguma maneira, trazendo um efeito, um benefício, está trazendo para você essa frequência do mantra. Mas a gente tem a nossa própria frequência, né? Então, você se abrir, você acolher essa frequência, permite que você receba sem necessariamente entoar, só o fato de você ouvir. Mas aí nós temos a importância da entoação, né? Às vezes é difícil, você não fica à vontade para entoar, mas eu sempre convido que, se possível, entoe. Porque o grande poder do mantra está no entoar. Conforme a gente vai se aprofundando, e eu tive a oportunidade de encontrar um professor que está me levando ao entendimento muito profundo do mantra, a gente vai entendendo como ele acontece dentro do corpo, como essa frequência que a gente está emitindo, ela não vem da nossa boca, ela vem de vários locais físicos e energéticos mesmo. E esse movimento do som através dos nossos chakras e desses pontos específicos do nosso corpo transformam quem a gente é, o que a gente sente, o que a gente projeta, o que a gente pensa, o que a gente percebe, como a gente se relaciona, enfim. Mas você não precisa nem ir tão longe. Você pode, se a tua conexão com a técnica for mais racional, você pode parar um pouquinho antes, que é no entendimento de como o entoar estimula o seu cérebro. Então, a gente tem
uma série, uma infinidade de terminais de meridianos no céu da boca, assim como acontece nas mãos, nos pés, a gente tem também o nosso palato. E esse movimento que a gente faz com a língua tocando o céu da boca em pontos específicos, constrói um estímulo específico para o nosso hipotálamo, principalmente, que é a conexão ali do nosso sistema nervoso com o endócrino. Então, o entoar é muito importante, ele altera muito o efeito e a tua percepção da técnica. Ideal seria se nós conhecêssemos, né, exatamente a pronúncia correta. Então, a gente tem muitos mantras que são difíceis, que tem uma pronúncia que a gente não conhece, não faz parte da nossa língua, do nosso idioma. Podemos sempre nos aprofundando, é um caminho, acho que infinito, me parece. Aquela coisa, quanto mais você estuda, mais você sabe que não sabe. Mas se isso for de interesse, se isso for, né, vontade de você entender mais, se aprofundar, a refinar a tua pronúncia, o teu entendimento, a tua percepção do som, isso é possível, mas isso não é necessário, né? Você pode entoar do jeito que você consegue, como você escuta, e aos poucos ir sofisticando isso, se desejar. E assim os mantras, que a gente combina com todas as outras técnicas, eles formam uma maneira específica, né, de interagir com a gente e de ir transformando. Cada mantra mexe de uma maneira, cada mantra, cada mudra estimula de uma maneira, cada movimento trabalha com algum aspecto, e tudo isso a gente combina numa técnica específica que a gente aplica, que a gente repete, quando a gente sente que a gente precisa cuidar, olhar, refinar um aspecto específico da gente mesmo. Então, lá no nosso objetivo final, vamos dizer assim, do meditar, que a gente fique mais feliz, é que a gente se sinta mais confortável na nossa existência, que a gente se liberte. Mas o caminho para chegar lá passa por todas essas técnicas que a gente pode aplicar conforme a gente entender que cabe cada situação, cada momento, por determinado tempo. Dentro da questão do Shabad Guru, dos mantras, eu vou falar especificamente sobre o Adi Mantra. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Quem já é meu aluno já sabe. Quem não é, vai saber hoje. Este aqui é o Adi Mantra que a gente entoa no começo. A gente vem, né, desde a primeira aula, a gente entoou para abrir a nossa prática e que faz parte da estrutura da meditação, vamos dizer, que eu recomendo sempre, não é obrigatório, obviamente, nada é, mas que eu recomendo que sempre seja entoado quando você vai se colocar na sua postura, quando você vai abrir a sua prática de meditação. E o que a gente fala é isso. Wang Namo Gurudev Namo. Significa Om Namo é uma reverência à sabedoria universal. Então, Namo, Name, Namaha, todas essas palavras de alguma maneira, variando um pouquinho, se referem à reverência. Ong é a manifestação da sabedoria universal, tem essa relação de Om e Ong, né? Om é como a gente entende que é como se fosse o próprio universo, é o som do universo. Yong, que é o que a gente usa no Kundalini Yoga, é essa manifestação, é como isso existe, é como isso se projeta, é como isso se tangibiliza na nossa existência. Por isso que a gente usa o Wong e não Om. Nossa relação é com a manifestação, com a experiência, mais do que com o universo em si. E Gurdev é a existência, o reconhecimento de que essa sabedoria, essa capacidade de nos tirar da luz para a escuridão faz parte de cada um de nós. Então, quando a gente vibra nesse mantra, e a gente faz isso no começo de cada prática, porque a gente quer abrir esse espaço, reconhecer essa conexão. Quando a gente vibra esse mantra, escutando, entoando, reverberando dentro do que a gente está se conectando com essa nossa sabedoria. E a reverência, que não tem nada a ver com religião, é um contato, é um reconhecimento. Então, na medida que você reverencia algo, você está reconhecendo a verdade naquilo.
Por isso que a gente faz o Admantra antes de abrir, a gente se coloca nesse estado, nesse campo. Ele é um mantra que é entoado em todas as práticas de Kundalini, então também é o nosso canal de conexão com toda a egrégora do Kundalini Yoga. Tem vários vídeos no YouTube que explicam como entoar, onde que reverbera. Se vocês tiverem curiosidade, podem procurar que vocês vão encontrar. Eu não sei se tem muita coisa em português, mas tem bastante informação sobre isso. Inclusive, se alguém quiser me pergunta, que eu tenho um textinho sobre isso. E tem aquele material, né, que eu compartilhei com vocês alguns dias atrás. Muito bem. Aí tem duas outras coisinhas relacionadas com técnicas de meditação. A gente já vai parar de falar, para falar um pouquinho mais sobre escolha da meditação, algo mais específico. Mas antes eu queria falar com vocês sobre o Japamala, que é isso aqui. Esse aqui é um objeto que eu gosto muito de usar, porque eu acho bonito, porque os meus Japamalas são feitos de pedra, então eles têm para mim também um caráter de quase que um escudo protetor. E eles carregam uma energia, né, a partir de cada pedra. Cada dia eu uso uma pedra, conforme eu sinto. Mas isso não é importante nesse contexto. O importante é o que ele significa, como a gente usa. Então, o Japamala ele é o precursor do terço, né, do rosário católico, que já existia muitos anos antes. E ele é usado da mesma maneira. Então, você escolhe um mantra, qualquer um que você gostar, que você sentir, Sadhana, o Waheguru, ou algum mais extenso, mais específico, que vibre numa frequência que você quer cultivar. E ele serve para te conduzir nesse processo, para ocupar suas mãos, te manter conectado com aquilo que você está executando, e até para medir o tempo. Então, eu sei, por exemplo, que quando eu fizer 2 voltas, entoando o Waheguru, dá mais ou menos 11 minutos. Então, se esse é o tempo que eu tenho para meditar, eu faço 2 voltas. E aí você entoa uma vez, uma bolinha. Entoa 2, outra bolinha. E vai indo. Que nem um rosário mesmo. Waheguru, 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 Waheguru. Ele tem 108 contas. É um objeto usado por várias linhagens de meditação. E ele pode ser feito menor. Esse aqui tem 27, mas sempre em múltiplos do 108. Esse aqui é de pedra, ametista. E esse aqui é de uma semente chamada Rudraksha. Disse que é a semente da árvore abaixo da qual o Buda se iluminou. E esses pequenininhos a gente usa assim no pulso. E o Japamala ele é um recurso interessante para algumas situações específicas em que inclusive você não quer entoar alto, ou você está num contexto que você deseja ficar fora do teu local de meditação, vamos dizer. Você está lá, às vezes algumas pessoas carregam, né, no seu pulso, no seu pescoço, está lá numa sala de espera. Você pode aproveitar esse tempinho, em vez de ficar olhando revistas que não tem nenhum assunto que te interessa, você aproveita para se conectar com a meditação e usa o Japamala para te conduzir, né? Ele é também, às vezes, um daqueles objetos que a gente... Tem uma palavra em sânscrito para isso, mas eu esqueci agora. Aqueles objetos em que eles representam para você um estado mental, né? Então, quando você entra em contato com ele, você já conduz a sua mente pelo hábito de aquilo. Você sempre medita isso aqui. Então, quando você pega isso aqui, você já está treinado a tua mente para se conectar com um estado mental diferente. Isso pode ajudar bastante também. E você pode encontrar Japamalas na internet também, para comprar online de diversas maneiras. Eu não recomendo que sejam de plástico, ou de objeto, ou de materiais assim sintéticos. Mas pode ser de pedra, pode ser de semente, pode ser de rudraksha, enfim. É um outro objeto que também tem relação com a meditação, é o gongo, que está aqui atrás de mim. O gongo a gente não chama ele de instrumento musical, mas no entendimento comum talvez ele esteja perto disso, porque ele é um objeto que emite um som, né? Então eu não estou tocando gongo atualmente. Tem alguns professores, para quem tiver curiosidade de escutar o som do gongo, tem alguns professores que estão fazendo lives no Instagram.
Tem gravações também, você encontra no Spotify, o YouTube com certeza tem também. Mas o gongo ele é um objeto que esse som que ele emite, quando você recebe ele somente pelos ouvidos, que é o caso de você ouvir, por exemplo, uma gravação, fica bastante limitado a tua experiência, né? A relação que existe do gongo com a meditação é que você recebe essa vibração que vai acontecendo dentro do metal e depois se espalhando no ar. Só que no metal ela se espalha muito mais rápido do que no ar, então o ar vai ficando saturado dessa frequência. E essa frequência é recebida por todo o teu corpo. Pelos seus ouvidos você está escutando, né? Os seus tímpanos estão vibrando, mas também toda a tua área de contato, as tuas águas principalmente, elas recebem essa frequência, inclusive o teu cérebro. Então, ele te coloca num estado mental muito peculiar. É muito diferente para cada pessoa, mas existe algo em comum que é esse não entendimento. Então, uma coisa que acontece quando você escuta o gongo, às vezes, é você escuta outros instrumentos. Você está escutando o som do gongo e fala, nossa, parece que tinha um violino no meio. Ou você escuta alguma voz, ou de alguma maneira o teu cérebro tenta explicar aquilo, usar o repertório que você já tem. Então, às vezes ele busca referências que não são exatamente reais, porque não tem violino nenhum, é só a frequência do gongo. Esse exercício do cérebro, como que ele reseta o cérebro, porque ele não tem repertório para se relacionar com esse estímulo sonoro que vem através de todo o seu corpo. Isso é uma técnica de te colocar num estado meditativo também. Por isso que eu apresento o gongo na nossa conversa aqui sobre introdução à meditação. É algo que vem de fora, alguém toca o gongo para você. Então, principalmente para quem está começando, às vezes tem alguma resistência a se colocar no estado meditativo, o gongo pode ser bem bacana, porque alguém de fora pode te ajudar a se aproximar desse estado meditativo. Como eu falei, eu não estou tocando agora, porque eu fico frustrada com a limitação que a transmissão online dá pro som do gongo. Então, eu prefiro não tocá-lo, esperar um momento que a gente pode fazer isso ao vivo. Mas quem tiver curiosidade pode buscar, que existem alguns professores nessa tentativa aí, nesse esforço. Então, uma vez que a gente já conhece todas as técnicas, tudo isso que eu falei sobre o porquê das coisas, talvez você nem precise desse entendimento. Mais importante do que você entender por que eu toco os meus dedos, é você experienciar, né, o que isso te causa. Mas eu gosto sempre de falar o porquê das coisas, porque para muitas pessoas é o que nos permite, né, experienciar algo que é tão longe da nossa realidade. Você entende pelo cognitivo e aí você consegue se abrir para a experiência de fato. Mas de todas essas técnicas que existem, todos esses mantras, aí vem a pergunta de qual meditação escolher afinal, né? Tá bom, como que combina tudo isso? O que eu faço com toda essa informação se eu quero construir a minha rotina de meditação? Então, eu passei para vocês semana passada como se organizar a meditação, né? Você senta, encontra o local, define o tempo, faz o Adimantra, respira. E, especificamente na semana passada, apresentei o Kirtan Kriya, para quem ainda não conhece nenhuma meditação. Mas existem centenas, eu ia dizer milhares, não sei se chega a milhares, mas centenas com certeza, de técnicas de meditação do Kundalini Yoga que você pode usar. E aí eu preparei um material, que é aquele que eu mandei para vocês mais cedo. Eu coloquei lá no grupo. Que tem uma relação de 33 dessas meditações. Então ainda existem muitas mais, né? Ali são algumas que eu escolhi. A maioria delas que foram praticadas no Soul, nossa escola. A cada semana a gente praticava uma e eu preparava um e-mail, eu fui mandando por e-mail a técnica. E agora então eu reuni tudo nesse arquivo e que vocês podem ter acesso a todas essas. Se sentirem que não é nenhuma dessas, que é algo mais específico que você gostaria de fazer, tem muito professor bacana
compartilhando, guiando no YouTube, no Instagram. Depois eu vou colocar para vocês alguns dos professores aqui do Brasil, particularmente, que estão transmitindo em português, onde vocês podem se conectar com outras técnicas de meditação. Mas essa é aquela que vai estar no seu bolso, né? Onde você for, você pode acessar. E outro dia alguém falou para mim sobre a montanha, né? Ela vai na montanha e como ela gostaria de... como é um ambiente adequado para meditar, que ela gostaria, mas ela chega lá e não sabe o que fazer. Então você pode levar o seu telefone e escolher uma meditação e fazer lá, caso você não se relacione bem com o silêncio. Também não precisa, né? Basta você silenciar e respirar, mas se você desejar um mantra, uma técnica específica, você encontra. Então eu vou explicar rapidamente aqui o que é esse material para que vocês possam usá-lo nas suas casas. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Então é assim, ele foi feito num formato pensado para o smartphone, para um telefone, mas pode ser acessado, nesse caso estou aqui no computador, iPad, enfim, qualquer dispositivo, é um PDF comum. E aí a gente tem aqui uma introduçãozinha. O que fazer antes de você fazer a meditação com a técnica, que vocês já sabem. Como finalizar, que vocês já sabem também. E aqui tem uma relação das 33 meditações que fazem parte desse material. Eu sugiro que vocês deem uma navegada para observar cada uma delas. Então, por exemplo, as primeiras falam das nossas mentes. Mente negativa, mente positiva, mente neutra. Talvez você já conheça esse conceito. Se você não conhece, aqui eu expliquei um pouquinho aqui na introdução, tá? E aí você veja como é que é cada uma, qual que é a postura, o que parece fazer sentido para você. E aqui na primeira... aqui. E aqui nessa página, se você desejar, você pode ir direto. Então, muitas das técnicas de meditação do Kundalini Yoga, elas foram, vamos dizer assim, nomeadas, né? Então, nós tivemos um professor, que se chama Yogi Bhajan, ele veio da Índia e começou a ensinar. O Yogi Bhajan nunca escreveu um livro especificamente. O que ele fazia, ele ensinava. E os alunos dele que coletavam a palavra dele, as técnicas, as palestras, e que registraram em livros, em gravações, enfim. Então, muitas vezes, o que eles faziam era perguntar para Yogi Bhajan, né? Tá, mas essa técnica, por que ela funciona? Como que ela age na gente? Assim? Por que ela é diferente da outra? Então, ele nos falava, olha, essa é uma meditação que tranquiliza o seu coração. Então, o aluno registrou lá a meditação para um coração tranquilo. Outras não tem tanto o efeito, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a meditação com Mula Mantra. Então, não está aqui no nome qual que é o impacto específico que essa meditação vai trazer. Então, você tem que clicar lá e dar uma explorada. Meditação com Pavanguru, a nossa relação com a respiração, enfim. Então, é bacana você dar uma olhada para conhecer um pouco mais. Mas uma vez que você já conhece, você já sabe o que fazer, por exemplo, quero fazer... Deixa eu ver, eu tinha escolhido uma pra gente aqui, que era esse aqui. Meditação para remover o medo do futuro. Acho que é bem pertinente, dadas as circunstâncias que nós estamos vivendo, né? Então, aqui eu explico um pouquinho, muito brevemente, de como que isso funciona. Essa é uma meditação que a gente faz com mudra específica. Esse mudra neutraliza a agitação da nossa mente. O mudra específico é que nos desconecta, né, do barulho mental e dos cálculos incessantes da nossa mente. E ele vem com um mantra que nos conforta e que nos ajuda a criar uma outra frequência de observação da vida. Então envolve ali o centro do coração, as nossas mãos, que é o mudra, a nossa frequência através do mantra,
E aqui explica como você faz isso. Qual é a sua postura, qual é o seu mudra, qual é o seu drishti, que é a postura dos olhos, qual é o mantra. E para finalizar, às vezes tem alguma coisa específica. Às vezes você só inspira, relaxa, silencia e aí fecha. E aqui tem um linkzinho que vai direto para o Spotify. Eu uso sempre o Spotify, é o streaming onde eu faço as minhas playlists, por isso que é através dele que eu compartilho. Se você usar o Apple iTunes ou outro streaming, como é que é o Cloud? Enfim, você pode ver o nome do mantra e procurar, né, criar a sua própria playlist. Tem muitos desses mantras também no YouTube. Não gosto de compartilhar do YouTube, porque às vezes tem propaganda, às vezes a gente não assistiu todo o tempo do mantra e as imagens podem não ser pertinentes, então eu prefiro sempre ir pelos streamings, mas fica como alternativa também. Se você não tem um streaming, pode procurar no YouTube, que em geral tem. Às vezes é um pouco tricky, porque as palavras, isso aqui é transliteração, né? Então às vezes muda um pouquinho a maneira como ela é escrita. Qualquer dúvida me perguntem, que a gente já se bateu um pouquinho com essas coisas, então a gente consegue orientar vocês a encontrarem, tá bom? Então é aqui, vocês têm isso à disposição, escolha uma meditação, lembrando que é sempre pertinente que você repita essa meditação por um tempo, né? Se você espera que ela te traga essa aqui especificamente, esse alívio do teu medo, você quer reconstruir a maneira como você está se relacionando com o que está acontecendo com você agora, você precisa dar um tempo para o teu cérebro, para as tuas memórias, para o teu campo energético serem transformados pela técnica, né? Então repita, repita, repita. Faz um pouquinho, vai alongando, para que você possa ir colhendo os resultados, tá bom? A gente vai fazer então essa meditação para remover o medo do futuro. Então aqui ela está nos explicando que a gente vai colocar uma mão sobre a outra, o polegar direito vai dentro da mão esquerda e esse mudra vai na frente do nosso coração. Não tem drishti específico, então você pode relaxar os seus olhos. E é uma meditação que a gente pratica escutando o mantra. Esse é um mantra muito lindo. Tem muitas versões dele, geralmente é um mantra muito reconfortante. Algumas versões são um pouco lentas demais para o meu gosto. E então é bacana essa exploração. Você escuta uma, escuta outra versão, ajusta, observa qual é a extensão também daquela música que você escolheu, para que ela se acomode ao tempo que você está disponibilizando para a meditação. E a gente não entoa. Se você souber o refrãozinho, quiser entoar, não tem problema, mas não é necessário. A gente vai focar mais no nosso mudra aqui, no nosso centro do coração, e nesse abrir, nesse permitir. Então, quando a gente está falando que nós queremos remover algo, a gente quer soltar, é preciso que você permita que isso aconteça, que você deixe ir. Você tem que abrir, seu coração tem que acolher o mantra e autorizar, desculpe, e autorizar os teus sistemas a desconstruírem esses padrões, a remover esse medo. Se você não deixar, isso não pode acontecer, certo? Então, se nós estivéssemos começando a nossa prática, nós faríamos agora o nosso Admantra, como nós já fizemos. A gente pode pular essa parte, então a gente vai direto para o ajuste da postura, para a respiração. Se você estava sentado há muito tempo, tiver incomodado as pernas, solta um pouquinho. Se estiver bem, permanece. Revisita o teu alinhamento. Ajusta se for necessário.
Respira profundo. Sentindo, reconhecendo a respiração. Vai se conectando com o seu coração. Soltando sua relação com a mente. Lembra que não é preciso esforço para silenciá-la. Melhor se você puder entregar, permitir, atravessar. Então acomoda o seu mudra, se já não estiver acomodado, em frente ao centro do coração. Mantendo os ombros relaxados para trás, os cotovelos pesam para baixo, solta o peso dos braços. Para receber o mantra, se relacionar com ele, de coração aberto.
Inspira profundo. Exala. Permanece uns instantes, cultivando o seu silêncio. Desenvolvendo a sua capacidade de permanecer neutro, observando, sem envolvimento. Contemplando e acolhendo. Inspira profundo. E exala, relaxa suas mãos. Quando desejar, vem abrindo os olhos. Esse é o momento que na nossa prática a gente uniria as mãos à frente ao peito para finalizar. Mas antes da gente finalizar, eu vou falar mais um pouquinho. Quero dizer que vocês estão agora totalmente habilitados com o conhecimento, né, para meditar, para se organizar, tem os recursos, né, as técnicas. Essa questão da qual meditação escolher é sempre bom, né? Se você tem um professor, se você tem alguém que tem um entendimento mais profundo do que significa cada um desses conceitos, se você tem alguém que consegue olhar para você e perceber com um olhar mais neutro onde estão os seus desafios, onde há oportunidade para o teu desenvolvimento e te conduzir com uma técnica específica. Isso é sempre muito bom, mas não é necessário, né? Acho que a gente está numa época que cada vez mais a gente tem que olhar para si, reconhecer as nossas próprias capacidades, se conectar com a nossa sabedoria interior e confiar nisso, né? Desenvolvendo aos poucos, para cada vez ir sofisticando mais essa nossa consciência e naturalmente, consequentemente, fazendo escolhas mais assertivas ao longo do caminho. Mas já é possível, né? A gente fala no Kundalini Yoga de dois termos, um é japa, que é o meditar, que é o repetir, que é usar o mantra, e outra é tapas. Tapa é tapa, no caso, né? Japa e tapa. Tapa é o calor, é o movimento, é a força, e nesse contexto é a disciplina. Então, como fazer, vocês já sabem. Agora, para cada um cabe o seu tapa, né? A sua disciplina, a sua força de vontade para persistir, para evoluir. Eu acho que a gente está num contexto muito adequado, né? Esse nosso isolamento, todo o tempo que a gente tinha de logística, de transporte, a gente está sendo impedido de fazer. Então, quem sabe a gente pode usar isso de uma maneira mais para si próprio, né? Para um desenvolvimento interior, já que a gente está sendo obrigado a se olhar, né? Percebo que é também um momento muito auspicioso para isso, né? Na frequência que está existindo, né? As pessoas estão pela necessidade ou pela consciência, vibrando muito nessa busca e estão encontrando coisas muito lindas, muito bacanas, muito verdadeiras nesse caminho. Mas aí cada um tem que percorrer. Que mais? Eu acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu vou deixar o nosso grupo aberto até final de amanhã, que é domingo. Caso ainda tenha alguma pergunta. Se não falarmos pelo grupo, fiquem à vontade para salvar meu contato pessoal. E se quiserem, em qualquer momento, uma instrução, não entenderam alguma coisa, ou tiver algum errinho lá no material que vocês quiserem fazer a gentileza de me dar um feedback, eu vou estar à disposição. Tem algo que vocês gostariam de trazer? Se desejarem, os microfones estão possíveis de serem abertos. Eu abri aqui, mas cada um tem que abrir o seu.
Eu gostaria de agradecer. Possibilidade sua de ter passado essas informações pra gente, que sempre agrega bastante. Foi bem legal, assim, pra gente sistematizar o que a gente realmente praticava. Que bom, eu que agradeço. Então tá bom, meus queridos. Vamos permanecer conectados então lá no grupo. Agradeço a quem retornou. Eu adoro ver essas carinhas conhecidas. Fico exultante quando me fazem a relação, né, Marçal? 100 e tantos dias. Obviamente também agradeço a confiança de quem não me conhecia, apareceu. Muito obrigada. Espero que eu tenha podido agregar algo a vocês. E boa meditação. Se empoderem. Laheguru. Waheguru, Satnam. Beijo grande para todo mundo. Bom final de semana. Satnam. Obrigada. Satnam. Tchau, meus queridos.